A eleição presidencial de 2022, ela já vai se configurando, né? Nós estamos em 2021 e vale olhar um pouco a perspectiva, né? O que pode acontecer do ponto de vista da esquerda. O PT terá candidato em função do tamanho do partido, né? Pode ser que Boulos seja candidato pelo PSOL, ele vai se colocar pelo menos até lá. Ciro Gomes, que passou a campanha passada afirmando que seria a última campanha presidencial, ele se tornou candidato logo depois da eleição, é candidato desde então, ele é candidato desde 2018, vai ser aí uma candidatura colocada aí com 4 anos de antecedência, né? Já colocada e com atividade já com 4 anos de antecedência. Então só aí a gente falou de 3 possíveis candidatos da esquerda que caminham e podem vir outros, algum candidato do PSB, enfim, uma fragmentação de votos na esquerda. A dificuldade toda de Ciro Gomes são dificuldades factuais, quer dizer, Ciro Gomes disputou 3 eleições presidenciais e em todas as 3 ele ficou ali gravitando em torno dos 12% de votos nacionais. Em todas as 3 ele teve a mesma proporção de votos no Ceará em relação ao Brasil. Em todas as 3 ele teve a mesma proporção de votos no Nordeste em relação ao Brasil. Então, quando você olha o eleitorado de Ciro Gomes, não significa que ele não possa crescer, mas ele tem uma grande barreira pela frente. E essa barreira é o PT. Né? Ele sabe disso. Ciro Gomes sabe disso. Agora há pouco, né, a ACM Neto declarou que poderia vir a apoiar o governo Bolsonaro o DEM inteiro, desde que Bolsonaro saísse do extremismo. Né? E quando a ACM Neto, desde que a ACM Neto fez essa afirmação, Ciro não comentou nada, absolutamente nada, não criticou. Então Ciro, que seria um candidato de esquerda, a ACM Neto faz uma... ele se aliou a ACM Neto contra o PT na capital da Bahia, em Salvador, na eleição agora há pouco de 2020. E a ACM faz uma sinalização muito clara de apoio ao governo Bolsonaro e Ciro nada comenta. E continua atacando o PT, continua criticando o PT. Por quê? Porque ele viu que ele sabe que ele dificilmente terá os votos que o PT tem. O PT governa 4 estados da região Nordeste. O PT tem uma forte preferência eleitoral junto ao eleitorado mais pobre do Nordeste. Quando nós olhamos o desempenho de Haddad na eleição de 2018, Haddad funcionou como uma espécie, eu diria, no bom sentido, tá? É uma espécie de candidato genérico do PT. Foi uma candidatura que surgiu no último momento. Né? Era só quem poderia ser no último momento, né? Já que Lula não pôde ser candidato, enfim. E aí ele tem a votação que ele teve, né? Sem ter tido o histórico político de Ciro, sem ter tido a militância de Ciro. Então aqui, e num momento muito ruim do PT, então aquilo mostra a força do PT, que Ciro sabe, né? E aí ele já tentou uma vez, na eleição de 2018, essa aproximação com os partidos do Centrão, não teve sucesso. Os partidos do Centrão caminharam em 2018 para a candidatura de Geraldo Alckmin, perderam, enfim, Bolsonaro, todos sabemos, né? Fez a campanha de 2018 sem o apoio do Centrão, dos partidos do Centrão, mas Ciro tentou atrair esses partidos. E ao criticar o PT, ele tenta fazer isso. Ciro tem uma militância de internet, muita gente da área de economia, gente que tem uma visão, digamos assim, eu digo, né, uma visão por cima do país. Por cima em que sentido? É uma visão iluminada. Né? Nós estudamos economia, nós sabemos o que é bom para o Brasil, pode até ser, né? Mas eu só estou mostrando que politicamente isso não funciona. Nós sabemos o que é bom para o Brasil, o desenvolvimentismo. Nós ficamos no Twitter, no Facebook e no YouTube divulgando isto, né? E vamos tentar obter votos. E Ciro merecia, de fato, ser o presidente porque ele tem o melhor plano para o Brasil, que seria melhor para todo mundo. Mas não é isso que decide a eleição presidencial. A eleição presidencial é decidida pelo fato dos candidatos representarem ou caírem no gosto do povo, caírem no gosto popular.
No caso brasileiro, a gente tem um agravante, não é só algo de candidato. O Brasil ficou dividido entre esquerda e direita, como todos os países do mundo, e a esquerda ocupada pelo PT, a direita foi ocupada pelo PSDB desde Fernando Henrique até 2014 e foi deslocado, o PSDB foi deslocado desse espaço de votação de direita por Bolsonaro. Então hoje a disputa esquerda e direita ficou entre PT e Bolsonaro. Basicamente tem até um livro, um dos autores foi o David Samuels, um livro muito técnico de ciência política, muito bom, Partnership, né, o partidarismo no Brasil, e ele chama atenção que a disputa partidária no Brasil se alinhou de um lado PT e de outro lado anti-PT. Né? E o que o Ciro está fazendo agora é uma manobra anti-PT. Quando você vê as redes sociais dos apoiadores de Ciro, só fazem bater no PT, só fazem bater no PT, só sabem... Ora, se você bate no PT, e o PT é querido pelos pobres nordestinos, que são os eleitores que colocam o PT no segundo turno, então você dificilmente terá a simpatia desse eleitorado. Então dificilmente você irá retirá-lo do PT. E aí Ciro tenta se colocar como um candidato pela direita ou pela centro-direita, é o que ele está tentando fazer hoje. Né? Ele tem essa tintura de esquerda, essa tintura de esquerda agrada a essas pessoas que têm essa visão de mundo iluminada, né? Nós somos os iluminados, sabemos o que é bom para o Brasil, então ele mantém este grupo, mas do ponto de vista do grande eleitorado, para Ciro esse grupo importa pouco. Ou poderia dizer, esse grupo não o levaria a vencer, ele não importa nada. Né? Ele precisa ter o voto popular, e para ter o voto popular, como ele sabe que não entra mais no eleitorado do PT, e cada dia que passa ele fecha mais as portas, ele vai buscando esse eleitorado de centro-direita, tentando uma aliança por ali, talvez se aproximando de Rodrigo Maia. Qual teria sido a estratégia ótima para Ciro? Né? Um pouco que o Eduardo Campos, antes de morrer, estava fazendo. O Eduardo Campos estava se colocando nacionalmente como candidato a presidente, ele não tinha esperança de vencer, mas simplesmente aumentar o recall nacional dele. Não brigava, Eduardo Campos em nenhum momento brigou com o PT. Então ele tinha esperança, ele estava plantando nessa esperança, porque é isso, o jogo você não pode tudo, o jogo político você não pode tudo. E no jogo político, além de os diferentes atores não serem capazes de terem todo o poder possível, né, o poder é sempre dividido, existem atores que são mais e outros atores que são menos poderosos. Então Eduardo Campos aceitou o maior poder do PT como instituição partidária, como marca que leva um candidato da esquerda ao segundo turno, e ele estava fazendo aquilo na eleição que ele tragicamente morreu no acidente aéreo. Ele queria colocar o nome dele nacionalmente, não brigar com o PT e dizer, olha, em algum momento o PT poderia precisar de um outro candidato que não fosse ou do partido, ou eventualmente ele mesmo poderia se mudar para o partido, levando toda a estrutura dele do PSB. Então ele estava se colocando ali, vizinho e amigo do PT, mas tendo uma raia própria dele. Ciro não faz isso. Por que razões? Eu não sei, quer dizer, não importa as razões, eu só estou mostrando que ele não decidiu seguir o caminho de um Eduardo Campos. Todo mundo que bateu de frente com o PT conheceu o ostracismo eleitoral. A gente pega a Heloísa Helena, não sei nem se disputou ser vereadora em Maceió na última eleição, não sei nem se conseguiu ser eleita, foi já uma senadora importante quando era do PT. Cristóvão Buarque, sem mandato, foi ministro da Educação de um governo do PT. Marta Suplicy, foi senadora pelo PT, em algum momento chegou a ser ventilada para ser candidata a presidente, hoje não tem mandato. A gente pode... Marina Silva teve 1% na eleição, teve menos votos que os deputados federais mais votados, estaduais, teve menos votos que a Janaína Pascoal teve para deputado estadual, Marina teve para presidente. Então, eu estou dando 4 exemplos, a gente poderia enumerar mais, né, aqui de cabeça, de figuras políticas pela esquerda que bateram contra o PT e conhecem hoje, digamos assim, o ostracismo político. Quer dizer, não tem a importância política que já tiveram quando eram do PT, quando eram ligadas ao PT. Então, Eduardo Campos sabia disso, né? Político vivo, por experiência. Ciro sabe, mas não aceita, quer criar um mundo próprio, enfim. Ele está num beco sem saída, essa é a grande verdade. E ele viverá essa dificuldade, né? Como eu diria, né? O azar de Brizola, já faleceu, foi ter vivido na mesma época de Lula. O azar de Ciro, de alguma maneira, também.
né? Mas eu diria mais, não só de Lula, mas do PT, né? Da estrutura partidária e da marca partidária que o PT formou. Isso é uma análise, isso não tem nada de partidário, eu só falei de fatos, fatos e fatos. Quem quiser contestar a análise pode fazer, traga fatos e vamos ver para onde vai caminhar e quais serão os fatos que irão explicar melhor os desdobramentos futuros da política. Por isso, porque é uma análise, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal. Um grande abraço, muito obrigado.